Vamos lá, vamos falar sobre desoneração da folha de pagamento. Essa questão da ampliação para vários setores ou para todos os setores já é um debate que a gente trouxe intensamente por aqui. Agora, como é que vocês veem esse pedido que está sendo feito pela Federação de Bares e Restaurantes para se ampliar também para o setor do turismo e, inclusive, tentando encaixar nessa negociação de agora esse caminho, hein, Luiz Felipe Dávila? Olha, se nós olharmos só para um setor e olhar o pleito, é um pleito válido, é óbvio que é válido. O problema é que cada excepcionalidade você cria uma distorção a mais no sistema. E essa distorção é que vai aumentando a complexidade do sistema e vai criar esse monstrengo que é o Brasil na questão tributária, na questão fiscal e na questão das cobranças que nós temos sobre folha de pagamento, dos encargos. Então o que acontece? Tudo isso só ajuda a aumentar a complexidade, que é justamente o que a gente tem que combater. Daí a importância do Congresso aprovar essa desoneração e aprovar imediatamente a extensão para todos os demais setores, para não fazer a economia parar de crescer, que é importante. Nós temos de ter uma regra que é igual para todo mundo. Cada regra que é excepcional cria distorção, e essa distorção tem um custo que é socializado e que nós pagamos. Então, está na hora de servir a população e aqueles que estão em busca de emprego. Fábio Piperno, mas o governo vetou justamente nessa proposta que traz como beneficiários 17 setores. Se ampliar, a situação não se torna ainda mais desagradável para esse governo que está no poder? Bom, veja, primeiro que o governo veta a desoneração seguindo o que previa a lei lá de trás, em 2011. Isso tinha prazo e é sempre bom a gente reforçar para isso. Nenhum setor atingido foi surpreendido. Sim, mas a gente tem que levar em conta também que o Congresso votou massivamente pela continuação, ou seja, o governo federal também estaria dizendo não ou vetando uma proposta que passou de uma maneira muito ampla pelo Congresso. E quando a gente menciona isso, eu estou trazendo um outro ponto de vista, tá, Piperno? Quando a gente menciona que os setores foram pegos de surpresa, o argumento desses setores é que houve uma aprovação no Congresso massiva para que isso continuasse. Ou seja, nos preparamos para a continuação. Vem o presidente da República e derruba. Certo. Antes do Congresso votar, tinha prazo. Então, quer dizer, será que ninguém sabia desse prazo e que havia a perspectiva do governo vetar isso? Quer dizer, então, primeiro, não existe esse discurso do coitadismo. Segundo, houve lá atrás, em 2017, o Congresso, o país aprovou uma reforma trabalhista que já naquele momento também diminuiu parte desses custos. Então, não é verdadeiro o discurso de que todo mundo paga aquela imensa carga que pagava lá atrás. Então, vejam, quem foi os 17 setores beneficiados pelo acordo Dilma, empresários, lá atrás, pelas concessões e benefícios que a Dilma concedeu a muita gente? Então, esses 17 setores, eles tiveram lá atrás uma redução das suas despesas nesse sentido, na questão trabalhista. Sim. E em 2017 outra vez. Então, já houve para esses setores, acumulando, né, esses dois cortes, uma redução importante. Não dá para agora dizer que, puxa vida, isso vai penalizar todo mundo de novo. Ora, era a regra do jogo. E, de novo, eles querem algum tipo de vantagem. É como na reforma tributária. Todo mundo quer se tornar exceção. Olha, eu vi aqui várias manifestações, eu vou abrir primeiro para o Segré e depois eu passo para você, Dávila. Fala, Segré. Eu troco essa desoneração em 2011 e te coloco outra questão de política de governo. Hoje, política de Estado. Tira a desoneração e põe planos sociais. Que tal a gente colocar um período, um prazo, para dar planos sociais? E depois desse prazo, terminaram os planos sociais. Não tem mais planos sociais de ajuda para as pessoas que não têm trabalho. Como ficaria? Eu estou te avisando, da mesma forma que você está indicando que esse tem um período e cancela, eu faço a mesma coisa com planos sociais. São os ajuda social, benefícios sociais. Do ponto de vista conceitual e teórico, ok, você vai dizer que é a mesma coisa. Porém, um é aplicado a pessoas vulneráveis e o outro para
Não, mas para que não perca o emprego. E essa pessoa vulnerável tem, como está vulnerável, e o governo não faz nada para que deixe de ser vulnerável, temos que dar planos sociais de por vida. Então a pessoa não trabalha, não estuda, não conquista alguma habilidade. Agora você tocou no verbo fundamental. O plano social, ele pode ser concedido desde que haja contrapartida. Então, por exemplo, você vai receber, sei lá, um Bolsa Família, ora, tudo bem, você recebe esse Bolsa Família, mas seu filho tem que ir para a escola. Mas isso não aplica hoje tanto assim. E não é somente o filho, é o pai que também recebe, a mãe que recebe. Mas no caso da desoneração, para não ir saindo do assunto, a contrapartida era manter o emprego. Porque naquele momento, e não dá tempo de explicar, a Dilma fez um desastre econômico e se não fazia essa desoneração, podia correr o risco de ter um desemprego massivo. Então, é uma situação que não é exatamente comparável. Estou falando que se tem plano de vencimento para um, por que não podemos plano de vencimento para o outro? Naquele momento, 2011, não havia desemprego massivo, a economia crescia e, na verdade, a Dilma fez isso e ela depois, inclusive, desmontou o setor elétrico também por conta da coligação Dilma-Fiesp. Fala, Gani. Veja, Evandro, à época, quando a Dilma fez isso, eu fui contra porque você fere o princípio da equidade. Então, você, na prática, está dando subsídios para determinados setores. Está privilegiando pessoas. Está privilegiando, né? Então, teve isso com linha branca também, teve isso em relação ao setor de serviços, enfim. Agora, dado que há muitos anos o setor se acostumou, vamos colocar assim, com essa desoneração da folha de pagamentos, quer dizer, de alguma maneira a economia se acomodou nessa situação, eu acho que é muito complicado voltar atrás agora. Então, à época, eu seria contra. Agora, dado que ficou e passou, por que não ampliar esse debate para mais setores? Em vez de a gente voltar atrás, vamos falar, não, vamos agora ampliar para outros setores. Que é o que prevê a deputada federal Wanda Ortiz, que é a relatora do processo que a gente ouviu aqui. Isso, porque só para o turismo, não. Porque daí a gente está caindo no mesmo vício lá de trás. É claro que o turismo é intensivo em mão de obra, gera muito crescimento econômico, mas outros setores também vão alegar a mesma coisa. E o gargalo do turismo no Brasil não é oneração da folha de pagamento, é segurança pública, falta de saneamento, são outras questões. Mas eu acho que a gente pode começar paulatinamente a ampliar essas concessões até a gente chegar para todos os setores. Luiz Felipe Dávila, teve uma questão que foi levantada pelo Fábio Piperno que me chamou a atenção, que é essa comparação dos benefícios sociais com essa desoneração. No caso do benefício social, você tem ajuda a famílias em situação de vulnerabilidade. E o Fábio Piperno mencionou que no caso da desoneração, os beneficiados são os empresários dos setores que, entre aspas, já teriam condições de lidar com a situação sem necessariamente contar com esse benefício. Mas a gente está falando também de setores que são responsáveis pela empregabilidade de milhares de pessoas. Dá para fazer essa comparação no seu ponto de vista? Não dá por duas coisas. Primeira coisa importante aqui é que a ideia da desoneração é para preservar o emprego, é para manter o emprego. É esse o primeiro ponto aqui, não é? Segundo o seguinte, a gente está falando dos outros 90 milhões que não têm carteira assinada, que a gente sempre comenta aqui, que são os pejotização, que são os que estão na economia informal, que não tem direito social nenhum, zero. Aliás, o objetivo de um governo de esquerda deveria ser incluir essas pessoas na formalidade e não mantê-las na informalidade sem nenhum dinheiro, sem nenhum benefício, sem nada. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, não é verdade que a reforma trabalhista aliviou a questão fiscal. A reforma trabalhista legislou sobre a questão do legislado, ou acordado sobre o legislado, legislou sobre terceirização, trabalho intermitente, mas não mexeu na carga tributária. Continua lá o peso, para quem emprega com CLT, é o mesmo peso antes da reforma trabalhista. Não mudou absolutamente nada, não teve nenhuma desoneração de folha. Por isso que nós entendemos que aproveitar essa discussão que está tão quente agora e estender a todos os setores é sim atacar o cerne do problema que não foi atacado na reforma trabalhista, que era diminuir a desoneração.
Então, é importante isso agora. E segundo ponto, que, ao meu ver, é fundamental que nós tenhamos como um valor absoluto daqui para frente com subsídios. Com esses 550 bilhões de reais que a gente gasta para subsídio por ano. Subsídio tem que ter prazo de validade e não pode ser renovado. Você quer fazer lá, ajudar um setor a começar? Qual é o prazo? 5 anos, 7 anos? Depois disso não pode renovar, é proibido. Não tem essa negociação se vai ser renovado ou não. Tem que acabar. A ideia do subsídio é dar um empurrão, é ajudar um setor a decolar. Mas se esse setor não decola, acabou o subsídio. Então, seria muito importante. Outros países já têm isso. Aliás, chama cláusula do pôr do sol, sunset clause. Tem uma cláusula que dura durante um tempo, aquele subsídio, depois daquilo acabou. No Brasil, nós temos que adotar isso. É o único jeito de parar com essa indústria de subsídio que vicia setores, como é o caso de 550 bilhões de reais que nós gastamos por ano com subsídios e isenções.